Luz, câmera e ação! Começando a aula de matemática hoje! E aí, quarto ano, vamos lá! A nossa aula hoje de matemática vai ser sobre o que, Tielane? Medidas de comprimento. O que seria isso, quarto ano? Desde os tempos antigos, o ser humano teve necessidade de utilizar medidas. Ao longo da história da humanidade, as unidades de medida eram criadas e adaptadas de acordo com a necessidade dos povos. Muitas dessas medidas eram realizadas baseadas em partes do corpo. Como pode isso? No passado, quando os povos viviam separadamente, cada um desenvolveu uma unidade de medida. Com a comercialização entre os povos, surgiam muitas dificuldades para a convenção das diversas unidades de medida. Vamos lá. Os povos, eles já começavam a se relacionar economicamente, começava a comercialização. Então havia necessidade de medir para que não ficasse desigual. Há uma necessidade padrão de padronizar. O que vale para mim, vale para você. A minha medida é a mesma que a sua. Então, houve a necessidade de criar um padrão e alguns instrumentos. Por exemplo, o cúbito era uma unidade utilizada pelos egípcios há aproximadamente 4.000 anos. Ela consistia na distância do cotovelo à ponta do dedo médio do faraó. Então, se eles fizessem uma comercialização com outro povo que tivesse a medida diferente dele, como que iria ser, né? O palmo também era utilizado como uma unidade de medida. Imagina, o meu palmo tem a mesma medida que a sua? Mede com a mamãe. Mede o seu palmo com a da sua mãe. Eles utilizavam outras partes do corpo. O polegar, a palma, o pé. O pé de todo mundo é padrão? Todo mundo tem o mesmo pé? A jarda, que vem aqui. O passo, quer dizer, o passo vai ser igual? Não, porque os pés não são iguais. Abraça, experimenta, faz um experimento, abre seu braço, pede para sua mãe abrir e você mede. Abraça a sua com a da sua mãe. Ah, e aproveita que tá lá, abraça ela, tá bom? Agora vamos lá. Em quais situações nós medimos? Eu trouxe uma situação aqui para vocês. Domingo é dia de praia, claro. Todos da casa de Duda foram ao passeio no domingo. A mãe, o pai e a irmã. Que bom! Um dia de lazer na praia. O pai explicou para Duda: a distância entre a casa deles e a praia é um pouco longa e que a praia também é longa e pode ser medida em quilômetros. A distância, 20 quilômetros. Será que é muito 20 quilômetros? A gente vai descobrir. Nós temos uma unidade padrão de medida, que é fundamental, que é o metro. Ele é representado pelo M minúsculo. E nós temos alguns instrumentos também utilizados para medir. Empregamos as medidas de comprimento para medir, utilizando régua, fita métrica, trena. A distância entre lugares, a altura das pessoas, as dimensões de um terreno, a largura e o comprimento de uma sala, de um tecido, até cordas. Nós temos aqui uma tabela de unidades de medida.
Então vamos lá. Nós temos aqui o metro, que é fundamental. Temos os submúltiplos, que são menores que o metro. Decímetro, centímetro e milímetro. Como que você representa com símbolo? DM, CM, MM. Esse MM não é aquele de chocolate, tá? Não sei por que eu lembrei agora disso. E tem uns múltiplos que são maiores, que é decâmetro, que é o DAM, hectômetro, HM e quilômetro, KM. Então, nós temos aqui uma tabela. Tia Lane apresentando uma tabela para vocês que vai ser essencial para vocês entenderem. Que essa tabela vocês vão usar agora aí, ó, para o resto da vida. Ó, unidade, né? Metro, a unidade principal representado pelo M. Para cima, múltiplos. Para baixo, submúltiplos. Menores que o metro, maiores que o metro. Por que quilômetro? Tia Elaine botou de vermelho. Porque nós iremos utilizar outras unidades de medidas. Porque nós trabalharemos massa, capacidade, tempo, tudo isso houve necessidade de medir, entendeu? Dos povos. Então foi inventado não só para comprimento, foi inventado também medidas para outras coisas. Então vamos lá. Imagine que nós estivéssemos estudando massa. Seria quilograma, hectograma, decagrama. Então só vai mudar metro para grama, né? Então, a tabela é a mesma. Você vai ter que decorar esse prefixo aqui, ó, quilo, hecto, deca, e a ordem, né? Que são os múltiplos. E você vai ter que acrescentar metro. Por isso que a tia deixou de vermelho. Dessas medidas, as mais usadas entre nós hoje, por exemplo, quilômetro, que corresponde a 1000 metros, que a gente usa para medir uma distância de uma cidade para outra. Preste atenção, gente. 1 quilômetro, 1000 metros. 2 quilômetros, 2000 metros. A cada 1 quilômetro, você tem 1000 metros. Então, nós medimos 1000 metros e chegamos à conclusão 1 quilômetro, tá? O metro e o centímetro utilizamos como quando você vai comprar um tecido, né? Milímetro utilizamos para medir espessuras de alguma coisa, pode ser de um lápis, pode ser de qualquer outra coisa que seja menor do que o centímetro. Aí a gente utiliza o milímetro. E agora, ó, beijinhos da tia Elaine. Fiquem com Deus. Hoje temos live de matemática, tá? Ó, e esse conteúdo, gente, eu tô bege. Muito fácil. Muito fácil. Vamos tirar de letra.